queria muito ouvir você falar sobre o fair play financeiro, né? Desde que a gente aprovou a lei da SAF aqui no futebol brasileiro, um pouco mais de 3 anos aí, já são 68 SAFs, e nesse meio período aí são 5 bilhões de capital novo entrando no mercado, e muito se fala, precisamos ter um fair play financeiro, ou já temos, ou vai ter. Como que a gente pode ter fair play financeiro aqui no Brasil, ou se ele já existe? Eu confesso que isso é ainda um mundo um pouco novo para mim. O que você pode explicar pra gente, e como que isso pode melhorar o futebol brasileiro? Na prática não existe, né? Não existe nenhum tipo de controle externo. O fair play financeiro é um controle externo das finanças dos clubes, onde que busca, vou tentando resumir aqui, busca o equilíbrio interno de cada clube. Resumidamente gastar o que pode, não atrasar pagamentos, manter as dívidas equacionadas, enfim, é isso. Em alguns países você extrapola, controlando o dinheiro que vem do acionista, não pode ter limitações de recursos que vêm do controlador como propaganda, enfim. Mas aí a gente está falando de que cada país tem o seu modelo, a UEFA tem o modelo dela, e aliás é até um equívoco. Normalmente o pessoal fala, mas como se o clube no Brasil estaria de acordo com o fair play financeiro lá fora? Não sei. Primeiro eu não sei, né? Uhum. Por quê? Qual o fair play financeiro? O da Espanha é super duro. O da Premier League está ficando mais ou menos duro, enfim, tem um pouco mais de controle. O da UEFA tem a sua característica. O da Itália é uma várzea total, porque assim, não controla ninguém. O da França tem o seu modelo, que eventualmente controla aqui e ali. Qual modelo? Então, com o da UEFA, esses modelos eles eles demandam normalmente 3 anos de controles para você fazer conta. Tem limite de prejuízo de 3 acumulados de 3 anos. Cada um tem uma regra. Não dá para pegar o clube no Brasil esse ano e falar, apliquei aqui, agora tá, não tá? Não dá. Então, eu acho que é um equívoco. Então, hoje nós não temos nenhum modelo desse. Eu acho que já falamos, não sei, da outra vez, mas várias vezes me perguntam isso. Eu montei um modelo para a CBF em 2019, que tinha uma certa característica. Depois, depois da pandemia ali, fim de 20 e 21, fizemos uma revisão, montamos um outro modelo. Depois, na Libra, eu participei do processo dentro da Libra de construção de um modelo que já era versão 3.0. Por quê? Porque o futebol foi mudando de lá para cá e ele precisa de novas regras conforme você vai evoluindo. Então, assim, não tem, seria bom ter. E por que seria bom ter? Porque à medida que você controla os clubes, você torna o sistema saudável. Você torna o sistema, traz credibilidade para o sistema. Então, os clubes podem se financiar da maneira adequada, porque todo mundo sabe que tem controles. Se você não controlar, o clube vai ser punido. Então, o clube sabe disso, o financiador sabe disso e usa isso também como uma forma de incentivar o bom financiamento. Então, se todo mundo paga a conta, o dinheiro chega para todo mundo. Então, se a Juventus contrata um jogador do Sassuolo e paga o Sassuolo, ele vai contratar um jogador da Cremonese e vai pagar a Cremonese. E ela vai contratar um menino lá de Catânia e o clube vai receber. Então, assim, todo mundo recebe, o dinheiro circula e oxigena o sistema. Então, é importante por isso. O torcedor às vezes não entende, e eu vou dizer que o dirigente também não entende, tá? O que é o fair play financeiro. Então, todo mundo pedindo, mas se você explicar em 2 minutos, ele vai olhar e falar, talvez eu não queira. Então, mas é fundamental que esse sistema existe. E uma coisa que eu aprendi morando na Europa, eu estava uma vez num café em Milão, e aí eu no balcão, tomando café, e um cliente e o barista conversando, né? Porque o Milan não contratou ninguém, né? O barista falando, e o cliente fala, eu faço pelo financeiro, se a gente contrata, quebra, depois a gente é punido. Então tem que melhorar isso, mas tem que contratar um outro, para isso tem que vender aquele, não sei o quê. Já entra na conversa do torcedor, que tem que ser arrogante aqui, né? O torcedor europeu conhece mais dentro do campo, mas conhece mais fora do campo do que a média do torcedor brasileiro. Por quê? Porque ele está atento, ele se importa, ele sabe... E eles estão na frente lá nessa discussão também. Estão na frente na discussão. Então, assim, a gente precisa começar de fato, educar todo mundo para que essa mudança venha, seja implantada e todo mundo passe a entender a sua importância. E acho que complementando o que o Cesar falou, Marcelão, para o torcedor do Corinthians que está escutando a gente, acho que a primeira parte do que ele falou já justifica aí as razões pelas quais o Corinthians não estaria enquadrado hoje em nenhuma regra de fair play financeiro, né, que existe no mercado global, e também essa questão de não conseguir aplicar regras que funcionam para outros mercados, seja Espanha, Itália, Reino Unido, ao mercado brasileiro, porque cada um tem suas características, né? Então, no fim do dia,
quando a gente fala de 3 parâmetros que o César colocou aí, né, de fair play financeiro europeu, que já não se aplicariam ao caso concreto do Corinthians e de outros clubes aqui no Brasil, né, mas do não gastar mais do que pode, né, de ter um limite para prejuízo acumulado, e pagar dívida em dia, que é o principal ponto aí, né, de discussão. A gente falou mais cedo aqui junto com o Mauro também, que se você não está honrando os seus compromissos, você deveria ter algum tipo de punição, seja esportiva, né, como existe no caso da CNRD já, né, para algum tipo de dívida específica. Caso o clube não pague aquela dívida que ele tem contra um atleta, contra um clube ou contra um empresário, ele vai ser punido esportivamente com o transfer ban, com a perda de pontos no campeonato em último caso, com retenção de premiação. Existem as punições já, de certa forma, estabelecidas, mas nenhuma dessas 3 coisas hoje me parece realidade, olhando as finanças do Corinthians, como a gente falou mais cedo. E acho que é um ponto super importante do que o César falou no final aí, da gente botar esse tema não só em discussão, mas sair da inércia, né? Assim, começar a ter regras práticas que possam ser implementadas, né? Quando a gente fala usando o exemplo do John Textor aqui, do Botafogo gastando 373 milhões de reais em 2 janelas, ele tá fazendo isso porque ele é o controlador, né, da equipe, ele tem o capital, ele tá gastando o capital, e não tem uma regra que não permita que ele faça isso. Mas a receita dele é de 400, ele tá gastando 400 no jogador. Até hoje, tudo bem, né? O mercado permite que ele faça isso, não é um mercado regulado, não tem uma liga. Então, enquanto a gente não tiver o mercado regulado no formato de uma liga e não tiver um fair play financeiro estabelecido, seja por quem quer que seja, né, seja os clubes organizados, como o Sica falou, seja com a CBF, liderando esse processo que o César aqui já participou e infelizmente não foi para frente, a gente vai ter esse tipo de situação que o Textor não está fazendo nada errado, que fique claro. Ele está operando no mercado que permite que ele faça isso. E se ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro gastando mais do que ele arrecada, méritos dele, porque ele encontrou um espaço para operar dessa forma. Então, enquanto a gente não tiver isso estabelecido, não que a gente esteja num cenário de vale tudo, mas é difícil você questionar esse tipo de estratégia, né, que clubes como o Textor tem, que o Cruzeiro agora com o Pedro Lourenço também começa a ter uma despesa muito maior. Então, num resumo aí, complementando o que o César falou, acho que é importante a gente falar mais, mas de forma mais ativa sobre o fair play financeiro. Até porque o pessoal fala muito em doping financeiro, né? Doping é violar a regra. Se você não está violando regra porque não tem regra, tá tudo certo. E assim, a gente tem que lembrar outra coisa. Estamos num processo, numa fase de transição entre associações e SAFs. Alguns que se transformaram, outros que não se transformarão, mas todo mundo só lembra de questionar o gasto, o investimento, o Textor está gastando, o Bahia está gastando. Tudo bem, a gente vai fazer tem um processo de transição. Não dá para ser também duro e falar, não pode colocar dinheiro. Pode, eventualmente. Por algum tempo, você precisa sanear dívidas, você precisa reestruturar o clube, você precisa construir centros de treinamento, tem um monte de coisa. E contratar elenco, você precisa reforçar. Esses clubes estavam todos debilitados esportivamente. Precisa passar uma fase de adequação. Eu não sou SAF, eu não tenho esse dinheiro. O problema é seu. Vamos fazer. E aí, é claro, daqui 3, 4, 5 anos, cria-se um processo para que em 4, 5 anos, tá bom, agora nós podemos controlar o investimento que vem de fora, agora nós podemos organizar. Enquanto você está numa próxima fase de transição, você vai fazer o quê? O cara precisa reforçar o time, ele precisa montar uma estrutura. Desde que ele pague as contas em dia, desde que ele não atrase ninguém, desde que os impostos estejam em ordem, qual o problema nesta fase de transição? Até porque dinheiro não dá em árvore. Bom, no sítio talvez ele chuta em pedra e sai dinheiro. Mas todo mundo vai ter que fazer conta, né? Você precisa investir um limite do que você pode. Em algum momento isso equaciona porque passou a fase de reforma dos clubes. E olhando para outro prisma, é tudo muito positivo para o mercado, né? Você falou o número aí, são 5 bi de real em injeção de capital novo no mercado que não tinha esse capital. E como o César deu o exemplo aí do futebol italiano, tem uma cadeia de valor que se beneficia disso, né? Então, se o Botafogo vai lá e compra um atleta de um outro clube brasileiro por 20 milhões de reais, esse outro clube brasileiro vai receber, né? Vai ter esse capital ali como receita, vai poder gastar com outras coisas dentro da estrutura dele. Então, esse capital novo, ele tá contribuindo para o crescimento do mercado também. Isso é importante de endereçar. E aí a gente traz o exemplo do Corinthians com o Cuiabá, ou do Atlético Mineiro com o Cuiabá, que deveriam ter pago o Cuiabá, para o Cuiabá investir num outro atleta menor, de um clube menor, e a cadeia parou no primeiro ciclo. Então, o primeiro elo ali morreu. Pronto. Então, se você não oxigena o resto da cadeia, por isso que é tão importante ter um modelo desse. E eu não sei o quanto você pode abrir isso pra gente, César, mas já deu pra ver que é algo benéfico pro futebol brasileiro, né? O fair play financeiro. E você mesmo falou que já escreveu a versão 3.0. E então por que ele não foi pra frente?
Bom, o que eu entendo é que no caso da CBF, assim, os clubes receberam o modelo, receberam o documento, tudo, mas tinha uma questão política de eles precisavam validar e aprovar. A hora que cai no colo do clube, o dirigente não entende, só acha que que vai ser controlado e não quer ser controlado, então nunca foi para frente. Depois teve troca de comando na CBF e aí a coisa de fato Ainda veio a pandemia, né? Crise financeira. Então assim, acabou, né? No caso da Libra, era um documento para a Libra que não existiu enquanto união de clubes, enfim, tem todo o documento escrito, regulamento detalhado, enfim, passou por advogados e tudo mais. É plug and play, pega ali, pum, no dia seguinte todo mundo assina e começa a controlar, tá tudo pronto, basta querer. Seria um modelo um pouco mais rígido, como você falou da La Liga? Não, seria um modelo, eu não sei se, não é nem permissível, mas assim, é um modelo que combina capacidade de investimento, de gasto, com necessidade de cobrir obrigações. Então você pondera dívida com gasto e de forma que o clube que deve pouco pode gastar mais. O clube que deve muito tem que gastar menos. Eu não gosto, por exemplo, dessa ideia de que, como na UEFA, a folha pode ser 70% da receita. Tá bom, e os outros 30% você faz o quê? Se você não tem dívida... Não tem nenhuma outra obrigação, né? Se você não tem outra dívida, por que o Fortaleza, que tem 0 dívida, não pode gastar 99% com futebol e uma estrutura enxuta gasta o outro 1% da receita? Pode. O clube que deve muito vai gastar 30%, 40% da receita, que você tem que servir o resto. Então você combinando essas duas coisas, você dá autonomia para quem merece autonomia e você controla quem precisa ser controlado. Engessar dessa forma um percentual da receita, um número mágico, né? Porque tiraram da cartola 70%, porque sim. Então, assim, vamos lá. Precisamos ter flexibilidade e premiar quem pode, controlar quem precisa. E legal que esse exemplo que o César deu aí de ponderar, né, a dívida com o que você tem de capital livre para investir eventualmente em futebol, em direito econômico de atleta, ele é muito parecido com o que a gente desenhou no São Paulo, né? De você ter, dado que você tem um endividamento alto, você vai ter que reservar uma boa parte do seu capital para servir essa dívida e, invariavelmente, vai sobrar menos dinheiro para você gastar para futebol. Conforme você vai equilibrando a balança, o exemplo do Fortaleza, sobra mais dinheiro para você gastar no futebol. Então, é legal ver na prática que o conceito ele pode existir também, né?